AudioJungle. Casa pronta ou não, precisa estar sempre bem bonitinha para que a gente possa se sentir bem. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer aqui uma decoraçãozinha no cantinho do balcão da cozinha. Espero que possa servir aí de inspiração para vocês. Como sempre, para facilitar e trazer praticidade para o dia a dia, né, a gente vai fazer vasos auto-irrigáveis. Mas dessa vez, vasos auto-irrigáveis mais bonitinhos. Eu aqui vou utilizar esses materiais para fazer 3 vasinhos. Se você for fazer mais vasinhos, aí você vai ampliando a quantidade dos materiais. Para isso, a gente vai precisar. Eu vou usar aqui 3 vasinhos de barro, pequenininhos, certo? Mais ou menos assim, ó, que cabe no tamanho da palma da mão. Vamos precisar 3 copos, ou se você tiver vidros que sejam transparentes, né, mas que tenham uma boca mais larga, pode ser. Para quem sabe cortar vidro, dá para fazer também cortando o fundo, né, dessas garrafas de vidro. É que eu não sei fazer esse processo, então eu vou usar 3 copos aí que estavam sem muito uso na cozinha. Vamos precisar também das plantinhas que a gente vai utilizar. Então eu peguei aqui 3 mudinhas, tá? De umas plantinhas coloridinhas, bonitinhas e que se adaptam razoavelmente bem na sombra. Uma outra plantinha interessante também seria a violeta, por exemplo, ela também vai bem na sombra, só que ela precisaria de um vaso maior do que esse, a não ser que eu plantasse uma muda bem pequenininha. Daí sim, daí ela cresceria se adaptando ao tamanho desse vaso, né? Mas eu achei essas aqui e vou utilizar elas. A gente também vai precisar de uma corda que seja de uma grossura um pouco mais fina que o dedinho pequeno, assim, ó. Ela não pode ser nem muito grossa, nem muito fina. Uma tesoura e pedrinhas, tá? Eu vou utilizar essas pedrinhas brancas aqui, mas caso vocês tenham pedras de rio, pode ser. Se vocês tiverem aquelas pedras coloridas também, fica muito bonito, né? Mas eu tenho aqui essas aqui, então eu vou aproveitar elas. E aqui, vocês já viram na introdução do vídeo, eu já fiz aqui pro fundo um vaso com o bambu da sorte, né? Tanto o verde como aquele verde com amarelo listradinho, né? Ele vai muito bem em ambiente interno e também sobrevive só na água. Diferentemente das plantinhas ali que a gente vai plantar agora, esse aqui fica só na água. E as pedrinhas servem para sustentar, para deixar ele firme no lugar, para não ficar caindo as hastes. E também para que a água não fique exposta, porque se você deixar a água exposta, você corre o risco, né, da ação dos mosquitos da dengue. Então, precisa ficar totalmente coberto, não pode ter a água por cima das pedras. As pedras é que precisam estar sobressaindo, certo? Então, vamos lá, mão na massa. A gente vai, primeira coisa, pegar esse nosso vasinho e fazer furo nele, tá? Se você conseguir comprar ele já furado, ótimo. Se não, com uma furadeira e uma broca, você consegue fazer esse furo. Lembrando de observar a grossura da broca, tem que ser compatível com a grossura da sua corda, certo? Então, conforme vocês estão vendo aí, a gente já fez o furinho, né? No fundo ele dá uma lascadinha assim, mas não tem problema não. Aqui tá furadinho, agora a gente vai passar a corda por esse furinho, com cuidado, para ela não desfiar muito. Porque a corda é feita de vários filamentos, então se eu puxar só aqui no meio, ó, ele vai saindo, né? Não tem problema esse que já tá puxado, mas eu só preciso cuidar para não puxar mais. E passar toda a corda aqui por dentro desses buraquinhos. E o buraquinho, quando você for furar, ele precisa sim ser bem justo, tá? Tem que ser o suficiente só para passar a corda mesmo. Ali tem um pouquinho a mais? Tem, mas um pouquinho a mais não é problema, porque o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar um nó nessa corda. Afinal, a gente não quer que ela fique saindo do nosso vasinho, então você dá um nó e você puxa e aperta o máximo que você puder esse nó, tá? Demos um nó aqui, ó, fechou totalmente, já não vai passar terra. E agora, a gente vai cortar o tamanho que a gente precisa, que no caso não é muito fundo, porque a gente vai encaixar esse vasinho aqui, ó, em cima desse copo, que vai ficar com a água, e a corda vai só precisar alcançar o fundo do copo. Então, é o tamanho do copo aqui que a gente precisa cortar aproximadamente. Melhor cortar um pouquinho a mais, que pode ficar torcido no fundo, do que um pouquinho a menos.
basicamente é isso. Acho que eu posso tirar um pouco mais para ele não subir lá dentro. Ou deixa eu torcer aqui. Isso, ó. Agora nós vamos usar as pedrinhas para dar uma enfeitada aqui no fundo. Lembra que o vidro é transparente justamente para que as pedrinhas apareçam. Só cuidar de não preenchermos o espaço que a corda precisa ocupar no fundo do vaso, né? Então temos que deixar ela lá dentro. Nem que demore um pouco mais para colocar as pedrinhas, mas faz parte. Colocamos aí as pedrinhas, nossa cordinha, e agora vamos colocar água. Aqui não tem problema a água ficar acima das pedras, porque não tem possibilidade de nenhum mosquitinho entrar por aqui, né? A gente só precisa... Quando você for comprar o seu vasinho de barro, você leva junto o vasilhame de vidro que você vai usar, tá? Seja um pote de, sei lá, de geleia, alguma coisa assim, ou uma garrafa que você cortou, ou mesmo um copo que você não tá usando na sua casa, você leva ele junto para escolher o vasinho de cima que encaixe perfeitamente aqui, tá? Para que não sobre brechinha aqui, frestinhas, né? E também para você olhar e ver se o conjunto, né, quando você tá comprando, como é algo para enfeitar, se o conjunto tá ornando, né, se tá bonito. Um detalhe importante, quando você vai colocar a terra, sempre dá uma pressionada do nozinho contra o fundinho do vaso, para garantir que ele não tá elevado e que não tá ficando nenhuma frestinha ali, tá? Então dá uma pressionadinha e daí coloca a terra. No caso, como o espaço é bem pequeno, eu tô colocando humus no fundo, né? O humus puro, e daí eu já coloco a mudinha em cima, que ela já vem com um pouquinho de substrato também. Ó, só um pouquinho de humus ali. Agora vamos lá, passar a mudinha pro vasinho. Essa aqui é uma colher que a gente só usa na horta, tá? Não coloco ela na terra e depois na comida. Vamos lá, passar nossas mudinhas pra lá. Elas estão... Eu vou tirar aqui a parte de baixo, não precisa se preocupar. O fundinho assim, ó. É só o fundinho que a gente vai tirar. Porque ela tem muita raiz e o vasinho é pequeno, então... E essa é uma planta que se a gente plantar num vaso grande, ela vai crescer e vai ficar grande. Ela não é uma planta miniatura, né? Então, agora vamos colocar aqui nossa plantinha. E aqui a gente vai deixar que a corda faça o trabalho dela, tá? A gente não vai irrigar nenhuma única vez aqui em cima. Porque se nós molharmos a terra aqui em cima, derramar água aqui em cima, o que vai acontecer é que vai passar a terra para baixo. E aí vai acabar sujando lá o recipiente de baixo, certo? Então a gente deixa que a própria corda vai puxar a umidade para cima agora. Agora ela faz o trabalho dela e esse é o vaso auto-irrigável. Agora eu vou fazer as outras rapidinho e volto com o serviço pronto para vocês verem o resultado final. Essas pedrinhas no fundo do vasinho, do copinho, né? Elas não são apenas por uma questão de estética. Elas estão ali também para fazer peso no fundo, de forma que evite de balançar, né? De derrubar facilmente esse vasinho. Porque como ele acaba ficando mais alto, né? Então poderia ser fácil de derrubar, você esbarrar sem querer, né? Então ela ajuda a fazer peso no fundo. E olha só que bonitinho que fica. A gente não precisa de muito para deixar a nossa casa aconchegante, gostosa. E isso também é parte da sustentabilidade, porque nós somos seres da natureza. E trazermos a natureza para mais pertinho da gente, para dentro de casa, também ajuda aí na nossa qualidade de vida e é muito importante sim. Existem vários tipos de plantas que se adaptam ao ambiente interno, né, locais de pouca luminosidade, né, não são todas. Geralmente as plantas hortaliças,
mesmo aromáticas, gostam bastante de sol, então não são as plantas mais indicadas para a gente ter dentro de casa. Mas existem outras plantas ornamentais que vão muito bem em ambientes internos, são ótimas escolhas. E caso mais para frente vocês queiram mais indicações a respeito de opções de plantas, é só deixar nos comentários. Quis trazer aí um vídeo um pouco diferente, eu ia fazer aqui em casa e, enfim, resolvi filmar. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like e também me conte nos comentários se vocês gostaram, se vocês fariam algo diferente ou, enfim, alguma outra ideia que vocês tenham aí para compartilhar, que eu adoro testar novas ideias. E a gente se vê por aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!